galera do Finalmente Residente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está ouvindo no plantão. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast incrível. Joãozeira, e aí, beleza? Galera, o que é o Finalmente Residente? É o teu podcast sobre carreira, caminhos da medicina. E o episódio de hoje ele é um episódio especial. A gente não vai falar sobre carreira em relação a uma especialidade. E sim, a uma convergência que a grande maioria de vocês, depois de formados, vão precisar saber. Qual que é o assunto de hoje, Joaninha? Eu gostei dessa ideia da convergência. É uma das possibilidades, né? É. A gente, com alguma frequência nos podcasts, pergunta para a especialidade quais os ambientes de trabalho. E aí, eu acho que isso é uma coisa importante na escolha, quando você vai pensar numa especialidade. Você quer trabalhar no hospital, você quer trabalhar no centro cirúrgico, você quer abrir um consultório, você quer trabalhar no laboratório, você quer fazer pesquisa, quer lecionar, enfim. Os caminhos são um monte. A gente sempre conversa um pouquinho disso dentro das especialidades. E hoje, várias especialidades direcionam a abrir um consultório. Então, a ideia é justamente essa. A gente quer conversar sobre uma das possibilidades que a gente tem, dependendo da especialidade que você for seguir, sobre como que você começa essa tua vida de consultório, uma vida de autônomo, geralmente, ou não. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso no episódio. E a gente está com um convidado especialíssimo aqui, Pablito. Seja muito bem-vindo. Se apresenta para a galera, por favor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês aí pelo convite. Bom, eu sou Pablo. Eu trabalho aqui com vocês hoje em dia na Medway, né? É? Desde quando? Pois é. Essa camisa aí... Essa camisa aqui eu peguei emprestada. Olha só. Mas obrigado por me receberem. Eu sou cirurgião vascular, sou do Rio de Janeiro. Eu estou formado desde 2008. Formei na UFRJ lá em 2008. Fiz minha residência lá. Exatamente. Fiz minha residência lá de cirurgia geral, não no Fundão, mas no Hospital Federal dos Servidores do Estado. Na época era um concurso da SES, hoje em dia está pelo Enare. Fui residente de cirurgia geral e logo na sequência de cirurgia vascular. Fiz os 2 anos obrigatórios e o 3º ano optativo em angiorradiologia e cirurgia endovascular. Acabei minha formação em fevereiro de 2014. Foi longo, hein? Foi longo. Coisa pra caramba. Acabou tudo em fevereiro de 2014? Sim. Caramba, tudo lá. Animal, coisa pra caramba. Animal. E aí, acabou. Agora, né, engraçado, geralmente no podcast a gente tem um caminho aqui que é perguntar da residência, perguntar de não sei o quê. O podcast de hoje não vai ser sobre cirurgia vascular, gente. Sinto lhes dizer. Se você quiser um podcast de cirurgia vascular, comenta aqui embaixo no nosso vídeo pra gente fazer. Mas a ideia não é de perguntar como é que foi a residência e tudo o caminho. Até um pouco. Eu quero entender como, o que aconteceu, né? Como foi seu caminho de trabalho até o momento de você abrir seu consultório. Por onde você passou, você falou de residência e tudo, mas como é que foi essa sua jornada de vida, que é uma jornada que eu acho que muita gente acaba seguindo muito parecido com o que você falou, especialmente especialidade cirúrgica. Legal. Exatamente. Bom, desde 2011, ou seja, do meu R1 de cirurgia vascular, eu trabalhava com um dos chefes lá da residência. Em São Paulo a gente chama chefe, no Rio de Janeiro a gente chama staff, então Exato. Eu fui convidado lá para fazer parte. Pois é. Tem vários eu lugares fui no Brasil convidado para fazer staff, parte lá da equipe, né, como residente ainda. E aí a gente basicamente trabalhava atendendo alguns hospitais particulares da rede, de uma rede hospitalar grande lá no Rio de Janeiro. Éramos a equipe referência. Eu tinha alguns empregos, né, enquanto era residente, então já trabalhei desde ambulância, desde plantão em ambulância, né, com APH, até, de fato, plantonista de cirurgia geral em grandes emergências lá do Rio. Quando eu acabei a minha formação em cirurgia vascular, eu mantive essa minha atividade com a equipe particular e eu também depois acabei assumindo alguns plantões como cirurgião vascular. Então, fiz 2 provas, na verdade, foram 2 provas, acabei conseguindo passar nas 2, virei staff de cirurgia vascular em serviço público e em um eu era plantonista, no outro eu fazia parte da rotina. E, basicamente, a minha vida acabou sendo tocada dessa forma entre 2014 e 2015. Eu fiquei 1 ano trabalhando, né, como plantonista, como staff, rotina. E alguns pacientes começaram a me procurar, né? Ou seja, sempre que você se forma, vem ali aquela indicação da sua tia, da sua amiga. Poxa, eu tenho varizes, não sei o quê. Você pode atender? Posso. Pô, mas aonde que eu vou atender? No PS? Na sala de emergência? Não, você precisa de uma sala para você começar a exercer a sua especialidade, né, de maneira ideal, né? Como eu trabalhava, né, com o meu chefe, com o meu staff, ele já tinha um consultório já estabelecido há bastante tempo,
E aí, normalmente, o caminho natural é você começar a atender no consultório do chefe. Aí, imagina a situação. Nem todos os consultórios são assim, mas basicamente o que acontecia era, bom, me dá um bloco de horas para trabalhar, eu ia lá na semana, a secretária não era minha, a porta não tinha o meu nome, e a sala onde eu atendia tinha algumas fotos de família de outras pessoas que atendiam ali. Famílias. E de outras famílias, que não a minha. Os currículos e diplomas na parede, os diplomas na parede não eram meus. Então, gera uma situação meio de estranheza, né? Aham. Principalmente, não para mim, mas para o paciente, ou Sim, para sim. paciente. Normalmente a gente fala para, porque em cirurgia vascular é muito comum a gente atender doença venosa, né? Em ambiente de consultório. E a maior parte são mulheres. Uhum. Então, gerava uma certa estranheza para o paciente chegar. Bom, eu vim na consulta com o Dr. Pablo, mas Quem é, doutor Pablo? isso atrapalha um pouco, eu acho, a percepção de valor ali do médico que está te atendendo. Por mais que eu desse todo, né, o melhor atendimento possível, né, coisa que a gente sempre faz, mas começou a me gerar alguma estranheza ali. Tá. Sem falar de eu não ser o dono da agenda, não ser o dono dos processos, enfim, você não tem muito controle sobre o local onde você está atendendo, né? Então, isso gerava uma certa angústia em mim. E aí eu fiquei nessa, e no ano seguinte, em 2015, eu acabei recebendo, por meio da minha esposa também é médica, ela é cirurgiã plástica hoje em dia, ela estava no finalzinho da residência dela, no final do R3, ela foi residente lá no Hospital Barata Ribeiro, que é bem tradicional em cirurgia plástica, ela estava se escovando no centro cirúrgico com uma staff dela, e uma staff dela chegou e falou, você não quer comprar uma clínica? E aí foi assim que veio Normal, a história. Hoje Sempre. de manhã eu tava na Exatamente. padaria, um cara virou pra mim, cara, você não quer comprar uma rede de clínicas? Exatamente. Uai, Então, claro, pô. a minha trajetória ela foi um pouco diferente, né? Então, eu acabei comprando uma clínica e não abrindo uma do zero. Quero voltar pra trás. E eu queria pegar daqui. Voltemos. Manda, Então não, vamos John voltar, vai, vamos volta seguir e uma depois a linha. gente pega daqui. Aqui é Inception. A gente vai um pra cima do outro. Seguinte, Pablo. Duas coisas que eu queria perguntar porque quando a gente pensa em montar um consultório, surgem objeções, tem um caminho prévio, né? Sim. Então a pessoa se formou. Eu acho que a primeira coisa é ter segurança de que você vai ter um volume para encher consultório. Como que foi para ti esse contato com o serviço público? Você entende que foi um gerador orgânico, natural, de adquirir clientes, adquirir pacientes? Se você fez alguma outra estratégia lá naquele momento que você não tinha um conhecimento de marketing, de negócio, como que foi esse processo para ti? E na tua visão, quais são as grandes objeções que hoje as pessoas encaram pensando em abrir um consultório? Então, antes de entrar em abrir o consultório em si, vamos trabalhar um pouco com esse momento pré, sabe? Por que eu digo isso? Porque os meus amigos que se formaram em clínica médica, eles estão trabalhando muito em coworkings, e eu vejo que a maturidade geral hoje é de muita insegurança de que vai fazer um negócio custo-efetivo. Então, está muito mais vinculado a uma terceirização, a ficar num coworking, do que literalmente ir lá e ir com tudo para cima para abrir um consultório. Então, eu queria saber de ti apenas essas 16 perguntas que eu engatei uma atrás da outra. Foi por aí. Exato, mas todas fazem parte de um mesmo problema, que é o seguinte, a gente em contabilidade, o pessoal quando estuda gestão de custos, pensa o seguinte, cara, o que é certo na vida de uma empresa, despesa ou receita? Despesa é certo. É a certeza. Despesa é certo. Perfeito. Receita, você nunca sabe se vai ter. Então, por exemplo, o coworking é uma solução para o quê? Para alguém que precisa de um espaço para trabalhar. Como é que isso era resolvido anteriormente? Sublocação de consultório ou sala. Era o que eu fazia, por exemplo, no consultório do meu chefe. Ele usava isso para quê? Para ajudar a pagar os custos do consultório dele, que não era 100% ocupado por ele mesmo. Por quê? Porque ele tinha que estar operando em centro cirúrgico, por exemplo. Os coworkings vieram como um modelo de negócio para suprir essa necessidade. E essa necessidade vem exatamente dessa situação. Bom, se eu não tenho garantia de que eu vou ter 100% da minha agenda cheia, ou um ponto X de pacientes, né, com receita para poder cobrir os meus custos, então eu vou alugar um pedaço de um sistema de coworking para trabalhar. E respondendo à pergunta inicial, definitivamente o serviço público não me adiantou para encher a minha agenda. E aí a gente pensa num outro ponto também, que também varia bastante de especialidade, que é a seguinte, né? Que faz parte de um planejamento quando você vai abrir o seu consultório, que é quem é o seu público-alvo ali, quais são as patologias que você mais quer atender, essas patologias elas fazem parte de que tipo de coorte de pacientes, por exemplo, são mulheres, são homens,
qual a faixa etária mais comumente atingida, esses pacientes pertencem mais a uma classe social A, B, C, D, qual é a geração de receita que você vai conseguir ter, por exemplo, com seus honorários. Então, para tratamento de varizes, especificamente aqui falando em cirurgia vascular, por exemplo, a gente tem as duas vertentes. A gente tem pacientes com baixa renda, que são acometidos por um padrão de varizes. Então, se eu fosse cirurgião vascular abrindo uma clínica, hoje a gente teria que ir por uma linha de tratamento, de padrão de tratamento e de serviço. E a gente tem pacientes de classe social A, por exemplo, né, que tem um outro padrão de varizes, uma doença de menor tempo de evolução, com varizes de menor calibre, você consegue tratar em consultório, com mais tecnologia, então isso acaba gerando aí um outro tipo de serviço, padrão de tratamento. Então, no meu caso, trabalhar em hospital público, por exemplo, não me gerou pacientes, até porque, em tese, pelo Código de Ética Médica, você não pode desviar pacientes do serviço público para o seu serviço privado, né? Perfeito. Então, acabou que eu não utilizei. E aí, em relação ao planejamento, né, para abrir um consultório, como eu disse, né, a grande dor não sei se vou ter receita, mas qual é a receita que eu preciso para conseguir sustentar o consultório? Aí, isso acaba levando a gente, por exemplo, para um outro conceito, que é a questão de ponto de equilíbrio. É algo que a gente sabe de maneira meio tácita, tipo, cara, quanto que eu preciso fazer para ficar no 0 a 0? Esse é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, no conceito, né, de contabilidade, é qual é o nível de faturamento que você precisa para você não ter nem lucro e nem prejuízo. E aí tem uma formulazinha bem simples para calcular, e você usando essa fórmula, que basicamente é dividir o custo fixo por margem de contribuição, você chega num valor de faturamento para você manter o seu consultório. Peraí. Vamos lá. Calma, que aí já travamos. Que eu tô chocada, primeiro, com o conhecimento contábil seu e de administração, porque acho que a galera também não tá 100%. E o que é margem de contribuição? Exatamente. Tudo isso volta ali para a questão de gestão de custo. Perfeito. Então, se a despesa é certa, como é que você vai entender quanto que vai custar o seu consultório? E aí vem aquela situação. Bom, se eu vou ter um consultório próprio, somente meu, eu vou ter que arcar com diversas linhas de custo. Uma parcela desses custos são custos fixos. E o que significa isso? Não é porque ele é fixo no valor, porque uma conta de luz, por exemplo, ela pode vir num valor no mês. 100 ou 200. 100 ou 200. Mas o que significa ser fixo? Significa que, a despeito de você trabalhar ou não, atender ou não, gerar receita ou não, esse custo vai estar ali. É diferente quando você olha para outra parcela de custos, que são os custos variáveis. Ou seja, eu sou dermatologista e vou fazer um procedimento aqui na minha paciente, vamos fazer um preenchimento, digamos assim. O que está envolvido na realização desse procedimento? Por exemplo, o preenchedor, o dermocosmético. Se eu não faço preenchimento na paciente, eu não atendo, eu não tenho esse custo. Perfeito. Se eu faço, eu tenho esse custo. Então, esse é o conceito de um custo variável. Ele existe se você exerce a atividade. Perfeito. O próprio honorário médico, por exemplo. Você tem um médico trabalhando contigo, ele trabalha para você. Se ele atende um paciente, e ele é remunerado por produtividade, digamos. Então, se ele atende um paciente na clínica, eu preciso pagar isso para ele. Esse é um custo variável. Se ele não atende ninguém, eu não tenho esse custo. Então, o ponto de equilíbrio, ele é uma função direta do custo fixo, que entra no numerador da fórmula, e você divide pela margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É exatamente o faturamento subtraído do custo variável. Então, por exemplo, simplificando a conta, um procedimento custa R$1.000. Desses R$1.000, eu tenho que pagar imposto, todo mundo paga, então tem um somatório de impostos ali, vamos supor, de 16,33% no Rio de Janeiro. E tem o dermocosmético, e tem o honorário do dermatologista que trabalha para mim. Perfeito. Sobrou 60%. Perfeito. A sua margem de contribuição é 60%, porque Perfeito. 40% foi mordido pelo custo variável. Entendi. Então, usando esses fatores, você consegue... É exatamente o que sobra para pagar a despesa fixa. E aí, isso vai dar uma relação. Exatamente. E isso essa gera um relação, número. ela tem esse número. Como que a gente mira para entender que o ponto de equilíbrio está adequado ou não? Quanto maior, na verdade, é a questão de risco. Quanto maior o ponto de equilíbrio, maior o seu risco. Por quê? Porque Maior você é o não custo sabe se fixo você... em relação ao que Quanto tu maior o tá custo dando. fixo, maior o ponto de equilíbrio. Perfeito. Quanto menor a margem de contribuição que entra no denominador,
maior, porque é inversamente proporcional pela função, maior o ponto de equilíbrio. Quanto maior o ponto de equilíbrio, significa que mais faturamento você vai ter que fazer mês a mês para pagar as contas. Aham. Então, qual é o macete? E é o que todo mundo faz sem perceber que está fazendo. Cara, qual é o macete? Reduzir ao máximo o seu custo fixo. Aham. Como é que você reduz ao máximo o seu custo fixo? Não sendo responsável por sustentar sozinho um consultório. Você subloca uma parte, por exemplo, e aí o seu custo fixo é só aquela sua sublocação ali, mais uma outra conta, por exemplo. Ou divide os custos do consultório com um amigo. Cara, meu custo fixo é da minha responsabilidade, reduz pela metade, ou por 3. Entendi. Então, sem perceber, a gente acaba meio que buscando ali um ponto de equilíbrio mais baixo. Porque aí o risco, por exemplo, de você fazer um faturamento para pagar aquilo ali, ele fica menor. É mais fácil atingir, sei lá, R$3.000 de faturamento no mês em honorários do que 30 mil, por exemplo. Perfeito. Boa. Dúvida. Isso tudo... Deixei vocês com sono falando isso, não, desculpa. de jeito nenhum. Eu mas- quero entender o seguinte. Eu sou professor de preventivo, isso aí tá dentro verdade. do verdade. escopo. É verdade, o John verdade. tá sossegadinho. Eu tive um pouco mais de dificuldade, apesar de dizerem que pediatra é bom em matemática. A minha dúvida é a seguinte: isso tudo você aprendeu antes de construir antes de montar seu consultório? Você entende que isso é necessário? Isso tudo que a gente conversou é o mínimo que você tem que saber para construir o consultório? Ou você consegue delegar isso para alguém e não precisar entrar em tanta gestão e administração, ou pelo menos algo assim, para conseguir pensar em começar a montar um consultório? Claro. Deixa eu só perguntar pra ti primeiro. Você Pra acha que a pessoa deve terceirizar isso ou a pessoa deve abraçar isso e adquirir esses conhecimentos? Eu acho que isso vai de cada um. Eu Cuida da minha vida, então. eu aprenderia o máximo possível. E aí eu acho que a gente vai entrar em qual é o set de skills que você tem que ter para abrir um consultório? Você quer delegar o marketing para um terceiro? Você quer contratar uma agência ou não? Você quer ter Claro que alguma coisa você vai ter que terceirizar. Mas o quanto você quer aprofundar e aprender aquilo ali? Vale, por exemplo, Boa. finança. Mas aí o perfil de cada um. Você confia 100% no teu investidor, se você investe em alguma Não. coisa, ou você estuda alguma coisa Exato. para pelo menos saber que você não está entrando numa furada. Aí vai do ponto de equilíbrio de cada um. Boa. E falando em pontos de equilíbrio, exatamente. Olha só! Mas comigo a jornada foi exatamente essa, assim. Na verdade, eu estudei tudo isso antes de entrar pra faculdade. Brincadeira. Eu acabei aprendendo isso depois, gente. Claro que não, claro que não. A gente não é treinado para isso na faculdade, a gente não é treinado no Brasil, né, em educação financeira e etc. Quando eu acabei a residência, o que eu queria saber de fazer? Operar, né? Diagnosticar, operar, ter bom resultado, etc. E foi isso que eu fiz pelos primeiros anos. Como eu acabei entrando nessa vida, né, de empreendedor, ser dono ali do meu próprio negócio, etc., comprando a clínica, foi um caminho mais fácil, digamos assim. Ou seja, ela já veio montada, mas montada com diversas falhas processuais que a gente foi descobrindo enquanto a gente estava vivendo ali o negócio. E eu acabei sentindo a necessidade de adquirir esse conhecimento para cada vez mais ser dono do meu próprio negócio. Legal. E não que eu fosse ficar responsável pelas decisões de marketing, mas é muito ruim você se sentir, por exemplo, sem habilidade ou capacidade de opinar ou tomar alguma decisão informada e somente confiar, por exemplo, né, nos terceiros que você contratou para fazerem uma consultoria ou etc. Então, foi uma jornada de aprendizados que eu acabei tendo, muito por interesse próprio. Todas as minhas outras sócias também acabaram aprendendo alguma coisa também. Algumas, Legal. eu gosto mais de marketing, então estudo um pouquinho mais de marketing. Eu sou um cara que gosta mais de números, acabei estudando um pouco mais de números e de negócio, estratégia, etc. Mas a gente acabou meio que pegando o trabalho para si, justamente para nos deixarmos fortalecidos, né? E tomarmos as rédeas do negócio, digamos assim. Legal. É a tua recomendação, baseado em toda a tua experiência, que as pessoas que queiram abrir o consultório adquiram essas habilidades para... Porque eu imagino que tu pode também ter um nível de delegação também. Por mais que tu tenha alguém prestando, tu não pode delargar tudo na mão dessa pessoa e simplesmente confiar num terceiro, porque senão tu não vai saber gerenciar também o que tu tá esperando, o que precisa. Então, acho que dá para chegar em níveis intermediários, caso tu queira um apoio de alguém, mas nunca, de forma nenhuma, simplesmente cegar, confiar, pagar uma pessoa lá
para gerenciar um braço importante do teu negócio. Minha visão. Exato, não, concordo contigo. É. Concordo. Não, acho que a gente não precisa... Você não precisa, como médico, né? Você saber em um nível de detalhe avançado tudo, mas eu acho que faz muito sentido você ter um entendimento básico para poder tomar algumas decisões informadas. Total. Né? E aí, por exemplo, se você for abrir um consultório do zero, faz muito sentido você fazer um planejamento para isso. Pô, como é que eu faço um planejamento hoje em dia? A gente sai da medicina, mas tem ferramenta para tudo. Então, saindo ali do âmbito da medicina, tem ferramenta gerencial, ferramenta de estratégia. Cara, como é que eu vou organizar meu pensamento aqui para tomar as melhores decisões? A gente é treinado para diagnosticar e tratar, por via de regra, né? Mas quando você vai abrir um consultório, você tem que entender que ali você está abrindo um serviço. Prestar serviço é atender uma expectativa de um terceiro. No caso, esse terceiro é um paciente. A gente está treinado para olhar para o paciente e entender que, homem, 40 anos, com queixa principal, tosse há tantos dias, ou dor em membros inferiores, tem isso, exame físico tal, exame diagnóstico, acabou, tratamento. A gente não considera, por exemplo, todas as questões psicológicas envolvidas na escolha de um prestador, por exemplo. Por que o cara te escolheu como médico, né? Por que ele, né? Como é que foi o processo de busca de atendimento? A gente não pensa em nada disso. E todos esses detalhes impactam, por exemplo, podem impactar, né, no seu modelo de negócios, na forma como o serviço na tua clínica está estruturado, na forma como a sua secretária atende o telefone, atende o paciente, ou como faz um segmento pós-consulta, na maneira como você se comunica com o marketing digital, né, na mensagem que você quer passar. Então, tudo isso é importante de se levar em consideração, né? Então, se eu tivesse que sugerir alguma coisa para quem quero abrir um consultório. Então, número 1, considerar os custos que você vai ter para isso. Isso é fácil de fazer no exercício, você vai escrevendo ali numa linha de planilha e você vai pesquisando. Cara, quanto custa aluguel, por exemplo, né? Porque você não precisa pegar um capital e imobilizar dentro de um imóvel, para um consultório, um imóvel comercial. Então, sugestão, aluguel, que você consegue, por exemplo, mudar 2 anos depois, se não está legal ali a região. Todas as linhas ali de serviços, enfim, secretária, ver com um contador, por exemplo, como é que seria, né, a sua empresa, tributos, etc. Fazer esse estudo e, cara, quanto vai custar? Beleza. Entender qual vai ser seu ponto de equilíbrio. Cara, vou ter que, para cobrir isso aqui, eu vou ter que produzir X. E aí você vai decompondo o raciocínio, tipo, para produzir X, eu preciso de tantas consultas, mais tantos procedimentos, por exemplo, se a sua especialidade tiver procedimentos incluídos. Como é que você vai precificar isso? Então, a hora de errar, em tese, a gente diz que é no planejamento. Depois que já está valendo, era melhor você ter errado no papel antes, entendeu? De fazer um monte de conta, vai e volta, cara, aqui tá errado, não deu certo, etc e tal. E depois você erra muito também na prática, mas você minimiza a chance de problemas tentando planejar. Sensacional. Então, eu faria isso primeiro, análise de custos, e hoje em dia, assim, hoje em dia nada, já tem 13 anos mais ou menos que isso existe. Essa é uma ferramenta bem legal na hora de se pensar em um negócio. Então, faz sentido encarar o consultório próprio como um negócio. O médico tem muito espírito empreendedor, só não sabe que tem. Quando você abre um consultório, você é um empreendedor. Você assina a carteira de alguém, você tem um contrato social, né? Você tem empresa. A gente só não se enxerga assim quando tem o nosso próprio consultório. Então, tem uma ferramenta para você planejar o negócio, né? Que se chama Canvas do Modelo de Negócio. Isso foi uma tese de doutorado de um cara lá na Península Escandinava. E você consegue em uma telazinha com 9 partes, você vai escrevendo ali quais são as 9 partes essenciais que você precisa pensar para o seu negócio funcionar. E aí, via de regra, o que é um modelo de negócio? É como você gera valor para alguém, para o cliente, no caso, que é o seu paciente, e como você capta valor para você, ou seja, como você gera receita. Fazendo um canvas bem preenchido e deixando ele na sua gavetinha ali, para quando você tiver dúvida e pegar e revisitar, você tem ali basicamente um planejamento bem amplo com tudo que precisa ser coberto, assim, para você iniciar. O Canvas é aquele negócio de dores, oportunidades, e depois converge em relação a como que isso vira serviço, é isso? Tem algumas variações. Depois que o Alexander Osterwalder fez esse primeiro modelo, algumas variações surgiram depois, mas o Canvas original, na verdade, ele tem esses 9 campos. E aí, rapidamente falando aqui, por exemplo, né, começando, e tem uma sequência de preenchimento desses 9 campos.
Porque, por exemplo, não faz sentido você pensar quais são os canais de relacionamento com o seu paciente. Aqui eu vou chamar paciente, mas no original é cliente. Não tem como você pensar nos canais de relacionamento se você não pensou antes em quem é o público-alvo. Aham, Então, o campo número 1 é quem vai ser o seu público-alvo. legal. E é difícil pra gente que sai da residência, em que você, em tese, se forma numa especialidade, ganha o seu título de especialista, em tese você tá apto a tratar tudo. Pegando para cirurgia vascular, eu tô apto a tratar doença arterial e doença venosa. Faz sentido um consultório atender pacientes de doença arterial e doença venosa ao mesmo tempo, por exemplo? É o mesmo grupo de pacientes? São pessoas com as mesmas características? Medicamente falando, faz. Mas, sob a ótica do paciente, por exemplo, em termos de serviço, pode não fazer sentido. E aí depende também de cada colega médico, né, de acordo com o que planeja para o resto da vida. Cara, não, eu quero me especializar somente nisso aqui. Então, quem vai ser meu público-alvo? Pô, pacientes. E aí você tem que fazer um esforço ali de descrever as principais características, né, sociodemográficas e tal. O que esse paciente mais gosta, mais deseja, o que ele quer almejar, quais são as principais dores e problemas que ele enfrenta no dia a dia. Então, você pensa no público-alvo. Depois você começa a pensar em Público-alvo. público-alvo. Como que você definiu? Foi pela tua expertise, conversando em consultório? Porque eu imagino que nada deve ser deduzido. Tudo deve ser perguntado, Sim. né? Eu quero pegar esse gancho, que é a mesma dúvida que eu tô. Como que você verifica essas informações no sentido de que faz sentido, você falou no momento, faz sentido ou não faz sentido eu atacar as duas frentes? Como que você verifica isso? Porque a gente está falando um pouco de análise de mercado aqui agora, Sim. né? Ver o que tem, ver o que tem disponível, ver, enfim. Então, como que você chega nesse público-alvo com menor chance de erro na aposta que você está fazendo? É um misto do que você quer para si, o que você mais Tá. gosta de fazer. E a gente não tem como você, por exemplo, fazer um planejamento pensando só no ambiente externo. Você tem que pensar aquilo que... Tem que levar em consideração, em primeiro lugar, aquilo que te encanta, né? Então, eu, por exemplo, especificamente, apesar de todo o meu treinamento ter sido em doença arterial durante a residência e cirurgia complexa, né? Eu sou um cara que não gosta de operar aneurisma. Tá. Depois você aceita que, cara, não gosta, você não precisa saber fazer tudo, né? E querer fazer tudo muito bem. Mas eu era um cara que era meticuloso em revascularização de membro inferior. Adorava fazer isso. Então, se eu fosse seguir por cirurgia arterial, possivelmente eu não ia montar um planejamento voltado para pacientes com aneurisma. Eu ia montar um negócio, uma clínica, pensando em pacientes com doença arterial. Assim como tem cirurgiões vasculares que adoram acesso vascular. Tem gente que hoje em dia só faz isso. E faz muito sentido. Como eu disse, você não precisa saber fazer tudo. Mas você tem que saber fazer muito bem, pelo menos, aquilo que você propõe a fazer. Quanto mais especialista você fica, melhor teu resultado vai ficando, maior o seu volume de pacientes para isso, porque um vai indicando o outro, e você vai gerando cada vez mais valor para o paciente e para o público que você está atingindo, né? Então, assim, você tem que levar em consideração nesse planejamento o que você mais gosta de fazer, com certeza. E, em segundo lugar, a realidade de mercado também. E considerar se, tipo, bom, vou lutar contra uma realidade de mercado, tem que também saber que vai estar assumindo esse risco. Tipo, esse mercado está reduzindo, é um mercado mais difícil, cara, mas é isso que eu quero, então... Aceita, planeja e vai, né? Mas o mundo ideal é uma combinação entre esses dois pontos, tá? Por exemplo, lá a minha esposa é cirurgiã plástica, hoje em dia ela deseja, já está fazendo isso na verdade, ela deseja ser uma especialista em mama. A clínica que ela abriu recentemente é uma clínica especializada em cirurgia de mama. Tem tudo dentro da clínica para uma boa experiência para uma paciente que quer fazer uma cirurgia estética na mama. Reconstrução 3D, por exemplo, balança de bioimpedância para avaliar IMC pré e pós-cirúrgico. Tem bastante coisa envolvida, mas pensando nessa linha de tratamento. Então, quem é o público-alvo? Mulheres que querem operar a mama, e aí, enfim, ela destrinchou o planejamento por aí também, pensando em público-alvo, entendeu? Legal. Eu achei fantástico quando você comentou, que para mim é uma coisa óbvia hoje, mas nunca foi óbvio, que é a questão da gente ser empreendedor. Só de você virar essa chave, você já começa a ficar mais atento para certas coisas que antes você não ligava. Quando a gente é médico e está no hospital, pouco importa como é o consultório, se tem tal coisa, se a parede é de um jeito ou é de outra, se a experiência que o paciente está tendo com a secretária. No máximo que isso vai te impactar ele vai talvez chegar com mais raiva de mim porque eu demorei, porque ele foi mal atendido no pronto-socorro. Mas isso faz toda a diferença quando ele está escolhendo um profissional. Então,
Só eu acho que de você mudar essa cabeça e falar, cara, eu preciso conquistar esse cara, tem um trabalho de marketing envolvido. Não só marketing, quando a gente fala marketing, né? Instagram, Experiência do não sei o cliente quê. também, né? Experiência do cliente, é o marketing pessoal, é entrega de valor. Então, tudo isso, sinto dizer, para quem não gosta, vai fazer parte da tua jornada para montar um consultório. Então, tudo isso que o Pablo está comentando, tem gente que eu imagino que não preste tanta atenção assim, não foca tanto, não se empenha em fazer tanto. Só que isso vai repercutir lá na frente em como você vai atrair seu cliente, conquistar seu cliente, fidelizar seu cliente. Então, achei sensacional. Só de você mudar assim, falar, vou virar um empreendedor. Tem muita coisa nesse bloco. Aceita, porque vai vir realmente, você tem que estudar, você tem que se especializar. Queria até saber se você se especializou em alguma coisa nesse sentido? Sim. Formalmente? Formalmente. Mas porque eu sou um cara que gosta de educação formal, assim. Aham. O que é educação formal? Você tem ali um conjunto de matérias para estudar, você tem um cronograma para seguir. Aham. Eu poderia ter continuado estudando Autodidata. como autodidata, como eu Perfeito. fiz. Mas aí eu achei que também já não estava tão suficiente assim, não estava tão fácil de aprender, e aí por isso eu acabei buscando formação. Então, depois de 3 anos, né, com a clínica comprada, nossa, depois de bastantes erros e acertos, algumas consultorias, então teve esse ponto também, tipo, a Legal. gente sentia que e o papel do consultor é esse, é trazer conhecimento externo para o grupo. Aham. A gente sentia, eu e minhas sócias, né, a gente sentia, cara, falta aqui formação, conhecimento em finanças, em marketing, como que a gente pode ser melhor. Essa busca pelo autodesenvolvimento também fez sempre muito parte da nossa vida, né? Aham. Desde faculdade, residência, etc. E a gente acabou buscando, então, consultoria primeiro. Então, vieram alguns consultores para nos auxiliar em termos de gestão financeira, gestão de custos, etc. Depois, algumas consultorias de marketing. E aí, eu acabei decidindo, cara, eu acho que eu preciso tomar as rédeas da minha própria clínica. Deixa eu estudar isso aqui para eu, pelo menos, saber o que eu estou cobrando e aceitar uma informação vindo de fora para ter um senso crítico, né? Aham. Então, aí foi por isso que eu acabei me inscrevendo no MBA. Então, eu fiz um MBA de Gestão de Saúde. Legal. Não necessariamente foi o melhor caminho, mas foi o caminho que eu encontrei para consumir um conteúdo estruturado sobre diversos temas voltados à gestão e negócios, né? E aí, com isso, eu acabei usando a clínica para colocar muita coisa em prática, né? Então, entre 2018 e 2020, que foi o tempo de duração do curso, eu usei a clínica de laboratório para implementar bastante coisa. Legal. Boa. Eu tenho mais uma dúvida. Pode Quero falar, lançar né? um desafio aí pra vocês que estão ouvindo e assistindo a gente. Por favor. O Canva de Modelo de negócio. modelo de negócio é algo que a gente não destrinchou em todas as suas etapas. Se vocês comentarem aí no YouTube, a gente tiver 50 comentários dizendo Pablo faz o Canva, a gente faz um episódio na temporada que vem fazendo o modelo hipotético, a gente vai abrir uma clínica, eu e a Joana, a gente vai se debater aqui Nossa e o Pablo vai Senhora! validando com a gente como fazer. Eu E quero a gente ainda morrer vai agora. fazer isso específico por especialidade. Por especialidade. Por exemplo, um consultório de patologia, brincadeira, não existe. Um consultório de dermatologia, Dermatologia. de urologia e por aí vai. Coloca aí a sua sugestão também de qual a especialidade vencedora com Pablo faz o Canva, 50 no mínimo pra gente desbloquear esse episódio. Aí a gente vai fazer na temporada que vem. Promessa minha. Curti, hein? Fechou? Fechou? Isso se tiver Fechado. temporada que vem. O John tá assumindo Total. que a gente vai ter 6ª temporada. Aí vem um apelo de vocês pra Mary também, né? É outra coisa. Nada indica que a gente não vai Ah. ter, tá, gente? Assim, tudo parece indicar que vamos Parece ter que 6ª temporada. Curti. Legal. Posso voltar minha dúvida? Volta pra aí. É uma dúvida mais prática. O João deu uma viajada que agora eu gostei muito. Que é o seguinte, você tá falando de comprar a clínica, comprar... O que é comprar a clínica? Assim, que é? Você comprou um consultório? Você comprou um espaço? Ou você comprou uma clínica que já estava previamente construída? O que foi isso? Conta. Pois é, nós compramos uma empresa. Aham. Quando você compra uma empresa, em que a gente enxergou valor nessa proposta? No Rio de Janeiro, assim como em São Paulo, e aí teve um outro ponto. Não é tão fácil você conseguir um credenciamento em convênio. Lá atrás, a gente tinha interesse de atender pacientes de convênio. Basicamente por quê? Principalmente o cirurgião. Né? Um paciente para arcar com uma cirurgia particular, com internação, material, entre parênteses, OPME, que é o termo técnico para isso, né? Honorários, etc. e tal, é muito mais complicado. Né? Normalmente quem opera
ou opera em âmbito público ou opera via saúde suplementar. O cara tem um plano de saúde e aí tem isso coberto. Então, eu enxerguei valor porque a clínica já tinha 11 convênios credenciados, convênios grandes, inclusive, para especialidades que nos interessavam, tipo, no meu caso, para cirurgia vascular, para cirurgia plástica. Então, a gente ali, no início de carreira, como a gente estava, a gente enxergou valor e, cara, vamos comprar aqui o CNPJ, porque já vão vir os convênios, eu sou o dono da empresa mesmo, então eu tenho o direito aqui de atender os pacientes. A clínica é minha. Só. A mentalidade foi um atalho. Uhum. A mentalidade foi essa, Tá. deu muito certo. Em termos de volumetria, né, de pacientes para a gente atender, operar e etc. Já tinha os pacientes? Já, porque a Tudo? clínica já funcionava há 15 anos e a colega que quis vender era uma cirurgiã plástica também. Tinha algumas sócias dermatos, mas cada um acabou seguindo seu caminho ao longo dos 15 anos que se passaram e ela acabou também perdendo, não tinha mais tempo ali para gerenciar o negócio, tocar, estava com outro projeto. Então acabou passando para a gente comprou Nossa. e renovamos a clínica, né? Então, mas aí é aquela história. Vem a empresa, vem os funcionários, vem os Sim. processos, vem processos de trabalho, não processo jurídico, né? Vem, Uhum. a gente fala Aham. processo aqui é como as coisas funcionam, Perfeito, né? perfeito. Vem isso, vem carteira de pacientes, vem muita coisa. Então, a gente pegou um atalho, porque a gente tinha muita coisa montada. E serviu para a gente aprender bastante coisa, né? E já ter os pacientes ali para atender. Então, a gente não precisou fazer todo aquele fluxo padrão de quando você vai, cara, vou abrir meu consultório do zero. O que você tem que Perfeito. fazer depois de fazer o planejamento? Aí tem que passar para a parte prática. Onde vai ser o consultório? Tá bom, tem que achar uma sala, tem que alugar a sala, fazer o contrato. Depois você precisa abrir a sua empresa. Quer dizer, você não precisa abrir a empresa, né? Você pode atender como pessoa física, mas isso vai te gerar mais imposto de renda. Então, o Aham. ideal é você procurar um contador, e o contador é quem vai te dizer de acordo com o que você quer fazer. Ele vai te perguntar, o que você quer fazer aí na clínica? Cara, eu quero fazer consulta, eu quero fazer exame, Tá, então a melhor forma de você constituir a sua empresa é desta Tal forma aqui. empresa Você vai de- pagar X% de imposto por Código causa tal, disso. aham. O contador que entende disso, ele é a melhor pessoa para te dizer o que você tem que fazer na abertura. Beleza. Perfeito. Fez a sua empresa, Ele orienta Alugou. alvará, essas coisas todas? Quem orienta, precisa de mínimo alguns de segurança? orienta, aí você tem que abrir o alvará da prefeitura, pelo menos no Rio de Janeiro funciona assim, aqui em São Paulo também, certamente, você precisa ter um alvará ali dizendo que tipo de atividade você faz, esse alvará ele tem que estar exposto ali na sua recepção, mas a contabilidade normalmente, né, os escritórios de contabilidade orientam, né? Legal. Você tem que se registrar no CNES, no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o contador também ajuda. Você precisa do alvará da Vigilância Sanitária, você precisa de um diretor técnico registrado no Conselho Regional de Medicina, que normalmente é você mesmo, mas pode sim. ter vocês, você tiver você e mais 3 sócios. Alguém Pode vai ser ter um que deles. ser o diretor técnico. O que o diretor técnico faz? Ele é responsável por o quê? Processos administrativos, ponto. Então, se a vigilância sanitária vai até lá e você tem uma autoclave funcionando ali na sua clínica, porque você usa instrumental ali e quer autoclavar, por exemplo, você precisa ter descrito ali como é que é o procedimento operacional padrão para sua secretária O pop. esterilizar o material. Olha só. Se não tiver isso ali, não tiver, por exemplo, as fitinhas de esterilização do material, a vigilância sanitária Acabou o pode sonho. te autuar. Não, você ganha uma multa inicialmente, aí o diretor técnico tem Mas que ir eu quero lá um drama de todo um pouco mais. responder, aí depois pode acabar, se voltarem lá e se for reincidente. Então, tem esse processo todo para seguir. O CFM, inclusive, tem um material bem legal, falando sobre níveis de consultório, o que tem que ter em cada nível de consultório. Por exemplo, eu não faço procedimento nenhum, só atendo, sou um consultório de nível 1, só consulta. Aí tem lá uma lista de materiais que você precisa ter obrigatoriamente. Olha só. Eu sou um consultório nível 3, o que é isso? Eu uso anestésico local injetável. O que você precisa obrigatoriamente ter? Carrinho de parada, por Perfeito. exemplo, material para intubação. Onde você etc. encontra isso? O CFM tem. Legal. O Conselho Federal de Medicina tem um documento bem extenso, né, e destrinchando ali todas as 55 especialidades registradas e o nível de atendimento que cada especialidade pode ter. Então, tem especialidade que vai de nível 1 a nível 4, tem especialidade que, cara, é nível 1. Tipo, psiquiatria, por exemplo, é uma especialidade que você faz o quê? Consulta. Né? Sim. Então, tem ali o que você tem que ter de padrãozinho
dentro do seu consultório. Então, já é um bom guia, por exemplo, se você vai abrir o consultório do zero, cara, o que tem que ter no meu consultório aqui para não estar fora da regra, digamos assim, né? Isso é legal, bem prático. Bem legal, Exato, bem maneiro. exatamente. É legal que o CFM disponibiliza. Exato. É só entrar lá e procurar níveis de atendimento, CFM, é bem fácil de achar. Dever de casa pra galera. que Esse abre documento consultório. aí. É uma pena que eu não pude trazer aqui o número do DOC, mas porque tem uma numeração, né, do documento ali. A gente pode procurar Joãozinho depois. já tá... Vocês ouviram Já um tá barulhinho de procurando mouse aqui, já tá clicando, já é o procurando em Joãozinho paralelo. aqui digitando dedos inquietos. Mas é uma boa dica. Então, Legal. basicamente é isso. Você abre um alvará, abre empresa, vigilância sanitária, aluga o consultório, contrata todos os serviços. A contabilidade normalmente, né, ajuda também na contratação dos funcionários que você decide ter. Você pode ter, às vezes, só uma secretária, mas, não, para o que eu faço aqui, eu faço procedimento, então é legal ter uma técnica de enfermagem, então é um outro padrão de contratação. Tudo isso aí a contabilidade costuma auxiliar. Eu sei que é uma pergunta bem específica. Mas, e você, se eu não me engano, você primeiro comprou a clínica e depois você abriu um consultório. Você passou por esses 2 momentos, certo? Isso. Você já estava muito mais experiente quando você abriu o seu consultório do zero e tudo mais. Mas pensando assim, do momento que eu resolvi tomar a decisão de abrir um consultório até eu efetivamente atender o meu primeiro paciente no consultório, quanto que é um tempo em ordem de grandeza, porque é uma coisa muito variável, mas quanto que eu poderia investir aí? Demora 1 mês ou demora 3 anos? Varia bastante, né? Por exemplo, se você vai alugar uma sala, depende do tempo entre você achar a sala, fechar o contrato, a sala está pronta ou não, precisa de obra ou não, Perfeito. né? Perfeito, aí tem um pacote inicial. Exatamente. Mas pensando em exatamente. documentação, essa parte toda, temos uma ideia? Mais ou menos uns 30 dias. Tá, Mais ou menos. Não costuma mas ser tão demorado. Nunca Nunca vai ser Volta isso. Eu achava que era mais. De 30 a 60. Mas nunca vai... Eu tô pensando assim no todo mesmo. Até você ter todo esse estudo, entender onde é uma boa localização, entender qual é o seu público-alvo, definir o que vai encantar teu cliente, fazer obra. Eu tô pensando assim num pacote imenso. Vou botar o consultório da minha cara mais de ano. Demora. E aí, por isso é que talvez faça muito sentido esses modelos de teste. O que é um modelo de teste? Cara, você não é o dono do consultório no princípio. Legal. É muito legal você, por exemplo, conseguir contar com um coworking, né? Então, você vai ali, subloca um horário, e aí você já tem pelo menos resolvido de largada ali, né? O local para atendimento, a infraestrutura básica. De qualquer forma, você vai ter que ter um alvará seu, como profissional liberal, para trabalhar ali. Mas você já tem um local resolvido para atender. Aí, enfim, você pega um atalho, você não tem uma semana inteira para atender, mas ninguém tem normalmente no início, né? Você tem vários vínculos, né? A nossa vida hoje em dia, você acaba pegando vários vínculos e preenche sua semana com isso. Mas você começa a reservar alguns blocos da semana para atender seus pacientes ali. Você já tem um local, você já pode divulgar esse local, já pode fazer teste. E normalmente o que todo mundo faz depois que começa a encher a agenda, por um período de tempo A ou B, você começa a ganhar mais confiança. Cara, deixa eu tirar um vínculo aqui e pegar uma outra agenda aqui. Isso aí vai chegar uma hora que vai vir uma pulga, vai começar a coçar, tipo, cara, aqui não tá bom, deixa eu migrar pro meu consultório, pro meu próprio local. Legal. E aí tem um desafio nesse meio de caminho aí, que é você encher a agenda. Aí vem um outro desafio, que não é um desafio de infraestrutura, nem de documentação, etc. Aí já é muito mais um desafio de negócio e que para qual normalmente as pessoas acabam utilizando estratégias de marketing para você conseguir divulgar o seu nome e se destacar, digamos assim, na multidão. Se você está num local em que você tenha um baixo número de especialistas ali para a sua especialidade, vai ser mais fácil de você ser encontrado e encher a agenda. Se você está numa grande capital, como é o caso aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, etc., qual o número de cirurgiões vasculares ou cirurgiões plásticos existem em Rio e São Paulo? Então, quero saber sobre essa estratégia. Só para fechar a parte de documentação, o que o Pablo falou do CFM se chama Manual de Procedimentos Administrativos para Pessoa Jurídica, Conselho Regional de Medicina. E aí tem um passo a passo. Você achou do site do CFM? Show. Fácil? Fácil. Achei, assim, rede mundial de computadores, rapidão. Bem fácil, né? Fácil. Beleza. Se esse for o documento, eu não tenho de cabeça o nome, mas se for o documento em que destrincha o nível de atendimento por especialidade, especialidade nível 1, nível 2, 4, exatamente. Isso. É isso Legal. aí. Que aí o máximo é com anestésico e sedação. Exatamente. Legal. Então é isso aí. Boa, John.
Obrigado. Obrigado, hein? Falou. Agradeço aí, era pra eu ter trazido. Não, que isso. Boa. Valeu. Tá super prático. Mas o que tu falou é uma coisa que eu tenho muita dúvida. Como que eu faço essa geopesquisa? Do tipo, cara, eu tô no lugar certo para abrir um consultório, o que eu tenho que olhar? Beleza. É a mesma coisa ou eu viajei e fiz outra pergunta? Existem ferramentas de geomarketing. Tá. Né? Então, em que elas auxiliam? Saber se você vai plantar ali sua clínica em um local geográfico que faça sentido em termos de, por exemplo, geração de receita, nível econômico da população. Por exemplo, não faz sentido você abrir uma clínica com padrão de atendimento, né? Classe AAA em um local de menor renda. Não vai fazer sentido, né? Então, ferramentas de geomarketing servem para você conseguir analisar isso e diversos outros aspectos, mas não é obrigatório você ter, né? Você usar. Dá para contratar e vocês para te ajudar a escolher o local para abrir a clínica. Tem gente que sabe, tipo, no Rio de Janeiro, qual é o melhor local para abrir uma clínica, AAA. Você sabe onde é. Em São Paulo a mesma coisa, né? Mas... Eu não sei. É no Itaim? João quer sair daqui e abrir o consultório. Você tá querendo saber, né? Ele já quer fazer o Canva de negócio dele. É. Ele já sabe onde ele vai abrir. O que mais, João? Só Você tá aguarde distraindo os aqui. próximos passos. Senão sempre falam pra Aguardem, mim, né? aguardem. Nunca divida suas ideias com os outros, sabe? É verdade. É verdade. isso. A sexta temporada não vai vir porque o João Será vai que eu falei tá demais com aqui? Tô falando muito aqui. Então, Não, tá super rico, Por que tu vamos. acha que tu vai fazer o Canva? Porque eu vou estar lá no meu consultório. é você quem vai colocar ali o seu A nome, né? especialidade é clínica médica. Já abrimos aqui o jogo. Mas a gente estava falando sobre o planejamento para encher o consultório, né? E isso também, em parte, é coberto no Canvas de modelo de negócio. Legal. Né? Mas pensando em marketing, e marketing amplo, né? Sempre que a gente fala em marketing, a gente acaba pensando em marketing digital, Instagram, TikTok. Sim. Cara, não é nada disso. Tá. Marketing é muito mais ampla, né? É uma ciência de, como você se posicionar na mente de outra pessoa, como você se fazer entender a sua mensagem, a sua proposta de valor, etc, né? Então, para isso, para encher a agenda, além de você ter um bom atendimento, porque não adianta você ter marketing nenhum se você é um cara que é um cavalo com seus pacientes, por exemplo, né? Então, primeiro ponto, cara, ser um bom médico, atender bem o seu paciente, olhar no olho, não ficar escrevendo enquanto o paciente fala. Cara, tudo aquilo que a gente já ouviu falar, mas que às vezes pela correria você acaba deixando de lado, é fazer isso religiosamente, né? E ser atencioso, examinar o paciente, gastar tempo no exame físico, e ser atencioso até no pós-consulta, por exemplo. Acho que acima de tudo nós temos essa missão de sermos humanos, né, na nossa profissão. Hoje em dia a gente está tão distante disso, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, assim, para você se destacar. Por quê? Porque um paciente, quando sai satisfeito da consulta, o que ele vai fazer com outros pacientes? Ele vai te indicar para outros pacientes. Né? O maior mecanismo para você encher a sua agenda é baseado em indicações, né? E hoje em dia a gente sabe, com o marketing, o próprio marketing já descreveu isso, né? O Philip Kotler, né? Que é o pai do marketing digital. O cara tem 5 livros hoje em dia sobre marketing, né? O último é Marketing 5.0. Tá lá no funilzinho de marketing, lá da jornada do consumidor no marketing, a etapa do referral, né? Ou seja, da apologia. Quando você está satisfeito com o serviço, ou com a marca, ou com o produto, o que você faz? Você indica para outra pessoa. Sim. E a pessoa que recebe a indicação, ela praticamente não contesta. Se eu te conheço, sou seu amigo, e você tem um médico que você adorou o atendimento, e você está me indicando, e o que eu vou fazer? Cara, o John me indicou. Se ele gostou, tá me indicando, ele confia, eu vou gostar também. Você nem contesta. Você nem pesquisa. Às vezes você pesquisa alguma coisa e tal, mas a indicação ela é muito poderosa. Para ter isso, você tem que ser um bom médico, né? Dar um bom atendimento. E uma pessoa que está satisfeita com o teu serviço, ela te indica em torno de 5 pessoas ali. Mas quando ela está insatisfeita, ela te queima para umas 18. Exato. É verdade? É verdade, esse número ele ainda pode ser maior de acordo com a ferramenta que ela usar para te queimar, né? Se for um influencer, se Exatamente. for uma coisa, Exatamente. dano é catastrófico. Então é extremamente poderoso tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, esse é o primeiro ponto, prestar um bom atendimento. No segundo ponto, claro, quando você tem um ambiente que tem diversos especialistas ali na sua praça, né, no seu local, cara,
vale a pena usar algum tipo de planejamento e ferramentas para você tentar ampliar a sua mensagem para mais pessoas. Então, você vai ter o canal ali de indicação, que vai depender totalmente do seu atendimento, e às vezes de alguns mecanismos para estimular a indicação para outras pessoas, e você pode também lançar mão de algumas ferramentas ali para aumentar sua presença digital, por exemplo, aumentar o relacionamento com pacientes que às vezes visitam o seu site, né, leem algum texto seu em blog e entram para sua base de leads, por exemplo. Então, tem diversas estratégias aí, e principalmente, hoje em dia, elas têm que ser pautadas em geração de conteúdo, né? Hoje em dia, como é que é a nossa jornada quando você vai pesquisar algum produto ou serviço? Você entra no Google e dá uma pesquisada, né? Ou pergunta para alguém. Então, se você consegue cobrir a estratégia por essa via, por indicação e por produção de conteúdo para quando alguém pesquisar sobre o problema te encontrar online e ir até o seu site, e ali no seu site o ambiente é seu, então você pega o seu planejamento e coloca ali com a sua empresa terceira, né, que vai construir teu site, tudo que você quer colocar. Ou tudo que é importante para esse paciente que você quer atrair para o teu consultório. Então, são duas vertentes bem poderosas aí para te ajudar a encher a sua agenda. Isso toma tempo, não é da noite para o dia, né? Então, de fato, é uma estratégia aí de médio para longo prazo. E até lá você pode utilizar um consultório sublocado, que não tem uma foto, por exemplo, de família, né, que não seja a sua atrás. Você vai utilizando ali com o seu endereço de atendimento para ir captando pacientes e exercendo ali a profissão, né? Sensacional. Você trouxe até outras coisas que, para mim, era assim, talvez no início eu tivesse mais colegas que me recomendassem. Não é o maior peso do negócio. Mas você tocou num bom ponto, que eu até esqueci de falar, networking profissional. Legal. Networking profissional também é extremamente importante, porque entra na vertente ali da referência / indicação. Então, é super relevante. Você pode trabalhar a sua indicação, né, a vinda de novos pacientes por indicação de paciente e por indicação de outros colegas médicos. Perfeito. Cara, como é que você faz isso? Sendo um bom médico, é um bom começo. É um bom Todo começo. mundo, pô, cara, o cara é bom, pô, ele sempre mandava bem na faculdade, ou então ele fez uma residência no lugar, pô, fez residência na USP, fez residência na UFRJ, enfim. Vale a pena, é um cara legal de relacionamento, que também não adianta você também ter uma boa formação e ser um cara sociopata, né? Então, tudo isso entra ali na construção de networking em relacionamento com outros colegas. Foi assim que eu consegui esse job, sabia? Pô, Networking. É mesmo? Eu também. Ah, é? É. Top. E tu? Alguém falou que você não era um sociopata. Quê? Alguém falou que você não era um sociopata. Pô, Você tá aqui. eu era dupla de internato do Alexandre. Eu era dupla de internato do Alexandre. Entrei por nepotismo mesmo e foi isso. E é isso. Mas ele conheceu o meu trabalho, né? Exatamente. Era um cara Ô, gente, cuidadoso. mas o que na medicina não é networking? O que na né? medicina que não era. A gente fala isso muito no curso de entrevista, no CR e tudo, que a gente não é acostumado a fazer entrevista, porque a maior parte das entrevistas de emprego que a gente tem não é uma entrevista. É tipo assim, vem aqui conhecer o hospital porque você já tá dentro. É verdade. Aqui é a emergência, aqui é o CTI, aqui é o elevador, aqui é o Paga lanchinho. dessa forma, vai lá e brilha. Pode isso. começar a trabalhar, Isso trouxe carimbo, trouxe É a teto. entrevista de emprego, Exato. quando muito, da maior parte dos nossos empregos. É Socorro. muito quem indica, né? A gente é muito baseado ainda em quem indica. Sim. Diferente de várias outras profissões que a gente tem por aí, que são tem uma Network formalidade profissional. maior no processo seletivo e tudo mais. É verdade. É. É verdade. Mas interessante. Boa. Networking é muito importante. Então, receber um paciente no seu consultório, por mais que seja sublocado, que foi do seu colega que indicou, cara, manda mensagem. Cara, obrigado por ter indicado. Vou te passar o caso aqui. Olha, seu fulano fez isso, eu acho que é isso, vamos seguir dessa forma, depois me dá Ainda notícias. mais se é e uma tal. interconsulta, ter essa comunicação Animal. ali Exato, fortalece. né? Faz Exatamente. uma Cara, referência, não uma custa nada. E contra-referência. às vezes na correria do dia a dia a gente esquece, entendeu? E aí, se ele tem a Sensacional. dor dele resolvida no atendimento do paciente, ele já vai te mandar o próximo e por aí você cria a rede, né? Exatamente. Animal, Pablo. Sensacional. Cara, eu tô... Nessa carreira aí, cara, qual foi a parte mais difícil, assim, disparado na tua parte? Cara, no meu caso, especificamente na minha jornada, a primeira foi uma jornada de aceitação, e aí tem uma questão de carreira. Foi uma jornada de aceitação de que eu não iria querer fazer cirurgia arterial por 3 décadas para frente. Olha só. Foi muito mais uma jornada de autoconhecimento para entender que, cara, apesar de eu adorava cirurgia arterial, meu treinamento foi todo cirurgia arterial, é super desafiador, mas alguns aspectos ali do dia a dia, por exemplo, não casavam com o meu perfil.
Eu demorei alguns anos para entender o que estava me incomodando ali. Foi muito uma jornada de autoconhecimento também. Então, Tá. meu primeiro ponto foi decidir sair, né, da minha carreira arterial. Cara, eu vou trabalhar somente em consultório, eu vou escolher tratar patologias venosas exclusivamente. E eu acabei casando essa decisão também com o fato de ser o dono da clínica, né? Cara, eu preciso dedicar tempo para olhar para minha própria clínica, para o meu próprio negócio, para ajudar os meus sócios, etc. E o dia a dia, por exemplo, de cirurgia arterial e sobreaviso e emergência, etc., acaba não combinando, né? Aham. Então, essa foi a primeira dificuldade. E a segunda, depois, foi quando eu comecei, né? Quando eu entrei de fato ali para ser o gestor da clínica, foi conseguir trocar o AM/FM entre o jaleco E o E o gestor. gestor. e o blazer Olha só. do gestor / dono de negócio. Então, você fica sempre numa dualidade ali, por exemplo, cara, eu tô com a agenda aqui lotada, vamos supor, a agenda tá cheia. Aham. Poxa, mas surgiu uma emergência familiar aqui, eu vou desmarcar a agenda. Vou mandar a secretária ligar para todo mundo e falar para virem semana que vem. Aham. A gente faz isso, Normal. né? Faz. Normal. Mas quando você é dono do negócio, o que acontece? Você liga. Não, o que acontece? Vira e Você vai. fala, eita, Primeiro, mas aí... primeiro caso, eu estou prejudicando o meu próprio negócio. Exato. Então, ou seja, o fato de você se enxergar, né, como dono do negócio e trabalhar nele, que é o que Totalmente. acontece quando você é o dono da clínica e trabalha lá, Total. gera esse tipo de conflito. Total. Então, o que eu faço? Eu vou vestir aqui o jaleco e, cara, cancela todo mundo, esse paciente aqui dá pra ver semana que vem, esse aqui também, essa aqui é a primeira vez, porque eu não vou prejudicar tanto, vai pra semana que vem, e no fim das contas a pessoa não volta. Pois Só é, tô pensando no ponto de equilíbrio sendo afundado. Exatamente, exato. O ponto ponto de equilíbrio equilíbrio. já foi Caraca, Vai embora. lá pra baixo, que você ficou com um bloco, isso. por exemplo, ocioso. E o que é É. bloco ocioso? É um custo fixo rolando sem geração de receita. Perfeito. Então, essa é a segunda dificuldade depois para você conseguir achar um equilíbrio, né? Total. Caraca. Animal. Complicado, hein? É Muita um pouco coisa. complexo. A gente É. vai resolvendo, você vai... E vai ficando mais fácil. Às vezes sim, às vezes Às não. vezes Depende, não, mas, total. mas vai melhorando. com o Não é passar do fácil tempo. virar bilionário antes dos 30. Não é. Pois pô. é, não é fácil. Forbes gente, a Under galera- 30. Como é que foi pra você, John? Hã? Virar um Forbes Under 30? Cara, foi muito natural, né? A pessoa com talento. Ô, Pablo, e aí no fim Parece. Deixar ele falando sozinho? No fim das contas. Que, aí depois que ele fala que... No fim das contas, rolou de casar o médio, o jaleco com o blazer, ou você escolheu o jaleco ou o blazer? Pois é, eu acabei escolhendo o blazer. Olha só. Eu acabei escolhendo o blazer. Mas também por desenvolvimento de interesse. As minhas outras sócias, por exemplo, não. É total jaleco. E é questão de perfil. É Legal. questão Dá de pra perfil. escolher os dois. Dá para escolher os dois. Se puder escolher sabendo um, das limitações. exatamente, sabendo Total. das limitações. Mas, Tem seu eventualmente, preço. eu acho que você acaba indo mais para um lado ou mais para o outro. E eu sou um cara que tem uma tendência também de, cara, se é para fazer bem feito, eu vou me dedicar o máximo possível. Então, eu acabei deixando em detrimento, né, o meu lado assistencial, justamente para poder olhar mais para o lado executivo, de negócio, de empreendedorismo, por interesse pessoal, né? Cara, animal. Eu acho que a gente traçou meio que uma jornada no sentido de desfazer objeções para abertura, ver o que precisa aí de habilidades para abrir, caminhos de como que pode abrir ou não. Queria ver agora, antes de evoluir, quais são os caminhos de evolução natural, como que você sabe que um consultório está rolando bem? O que você olha? Você olha indicadores? Você olha... O que você olha exatamente para saber? Agora está num ponto de... Ok, tá rolando bem, assim. Acho que o ideal, assim, é você ter alguns indicadores para avaliar. Você não precisa detalhar, né? E aí, primeiro aqui, cara, o que é um indicador, né? O indicador é um número que te mostra alguma coisa. A gente tem indicador na medicina aí todo dia. A gente só não sabe o que é indicador, né? Aham. Que a gente está enxergando Vejam como aula de indicador. preventiva, é por isso que eu tô tentando ajudar vocês. Exatamente. Eu sempre falo, quando vocês ficarem mais maduros, do ponto de vista profissional, vocês vão aprender a valorizar isso. Total. Tá aqui. Exatamente. É a só. mesma base. Olha só. Sinais vitais do paciente, por exemplo, São indicadores. internado em UTI, você está ali É. acompanhando ali um registro, por exemplo, contínuo. Ali a cada uma hora alguém vai lá e anota uma PAM, por exemplo. É um indicador, né? Então, ou seja, indicadores da saúde do negócio.
Tem os indicadores financeiros, o próprio ponto de equilíbrio, ou seja, para o seu ponto de equilíbrio você precisa de um faturamento X. Cara, eu cheguei nesse faturamento aqui, mas é suficiente esse faturamento? Qual é a minha meta? Cara, não, tem que fazer 2 vezes o ponto de equilíbrio para fazer sentido para mim. Por exemplo, né? O número de consultas, o número de primeiras vezes. Quando você é um cirurgião, por exemplo, né? Quantos pacientes que você atende de primeira vez que resultam numa cirurgia? Qual é a taxa de conversão, por exemplo, de primeiras vezes em cirurgia? De acordo com o coorte do mês. Cara, tem mês que você converte mais e menos. Então, tem várias maneiras de você fazer uma análise, né? Quanto tempo demora para um paciente fechar uma cirurgia particular com você ou um tratamento particular com você? Quem é que faz esse processo de vender o procedimento ali? Quem é que passa o preço? Que indicadores você vai usar para esse processo? Então, tem bastante detalhe aí para abordar. Mas, basicamente, acho que para saber se está indo bem indicador financeiro, ponto de equilíbrio, número de consultas e a despesa, né? Você tem que segurar sempre ali o seu custo fixo, evitando subir, porque subindo o custo, sobe o ponto de equilíbrio, fica mais difícil para você pagar as contas e ficar no 0 a 0 no mínimo, né? No fim do mês. Legal, esse é o basicão. Animal. E depois, qual que é o caminho natural de um consultório? É bombar e quando lota a agenda, como que expande? O que Pois você é. recomenda? Eu acho que o ponto inicial para se ter de meta é você ter ali seus 80% de capacidade ocupado. 80, 85. E por que não 100? Porque é serviço de saúde. Serviço de saúde com 100% de capacidade operacional ocupada costuma gerar mais experiência para o paciente. Então, Olha só. o ideal é você buscar ali os 90%. Isso a gente vê muito em gestão hospitalar, né? Gerar em 100% de taxa de ocupação e de capacidade operacional pode ser prejudicial para a assistência. Por quê? No consultório, por conta de volume de trabalho. Entendi. Né? E às vezes margem para fazer uma manobra, fazer alguma adaptação às vezes. Gera mais atraso, Pois gera mais... experiência ruim e tal. Então, se chegar em 90% ali de taxa de ocupação, você já está super bem. Mas antes desse ponto de ocupação, por exemplo, você tem que olhar a tendência, cara. Você está crescendo ali, ano a ano, você está crescendo a tua ocupação, o teu faturamento, etc. Cara, você pode ter alguns indicativos aí que faz sentido abrir uma outra sala, adicionar uma outra linha de serviços na sua clínica, serviços que façam sentido, né? Porque, por exemplo, clínica multiespecialidade, resolve tudo de tudo. Pode ser, mas será que não faz mais sentido você entender qual é o padrão ali de necessidade de serviço do paciente que mais vai ali ser atendido por você e trazer serviços anexos? Como é que é a jornada desse paciente? Tipo, aqui na minha clínica eu vou ter todos os serviços envolvendo uma jornada de um paciente diabético. Podemos falar assim, por exemplo. Então, cara, para atender um paciente diabético, o que é legal ter? Ter um endocrinologista, ter um nefrologista, ter eventualmente um cirurgião vascular, porque esses pacientes evoluem para necessidade de acesso vascular para diálise. Ter uma equipe de enfermagem para tratar, cuidar de um pé diabético, para fazer exatamente. Nutri. Hoje em dia, é muito mais interessante você montar a experiência da tua clínica e consultório, né, pela jornada do paciente. Então, não pensar em vou montar um consultório da especialidade X. Você tem que montar o consultório por patologia, por problema que você vai resolver ali. E aí, com isso, você traz os serviços anexos para dar uma jornada, uma boa jornada para aquele paciente ali, né? Para o público-alvo que está no canvas do modelo de negócio. Caraca. Parece que no começo é uma coisa mais heterogênea, por comodidade mesmo, por executar o negócio. E conforme o negócio vai amadurecendo, torna-se mais homogêneo, mais concentrado. E não é só o teu nome como especialista que vigora, e sim o efeito de grupo para deixar essa clínica mesmo com um ponto de referência. Exatamente, isso. exatamente. Hoje em dia, isso é um bem conceito legal. derivado de medicina baseada em valor, né? Uhum. Que vem de um livro da década de 2010, que justamente trabalha esse conceito. O livro é do Michael Porter, que é um estudioso americano. Negócios, né? Exatamente, sobre estratégia, etc. Ele passou por uma experiência em serviço de saúde americano e começou a repensar e querer repensar a saúde. Cara, as coisas funcionam dessa forma, mas eu acho que não seria o ideal. Então, ele foi o primeiro a defender a medicina baseada em valor. Cara, valor para quem? Para o paciente. Então, benefício dividido por custo. Quanto maior o benefício e menor o custo agregado, maior o valor entregue ao paciente. E aí, com isso, derivou-se, né, uma série de pensamentos a respeito de como deveria ser a montagem de um serviço de saúde
se esse serviço tem que ser montado por especialidade ou pela patologia em que trata, né? Pela condição de saúde que esse serviço trata. E aí, quais as implicações disso para o paciente, principalmente, né? Então, ele coloca o paciente em primeiro lugar ali para fazer toda essa derivação aí, essa proposta. É bem legal. Boa. Outra recomendação aí. Exatamente. Dever de casa pra galera. Cara, quase 1 hora de episódio. Cara, eu tô entretidaça. Eu acho que se rolar esse Pablo faz o Canva... Cara, a eu gente faria dá uma parte 2, A gente hein? pode Eu faria seguir uma na parte parte dois. 2. Eu faria uma parte 2. Eu fiquei bem interessado. Vamos ver como é que a galera vai achar. Foi um episódio mais no YouTube, denso. hein? Hã? Não, no YouTube, comentar no YouTube. Comenta no YouTube. Você tá ouvindo o podcast, No dizer, Spotify. no podcast. Você tá ouvindo formato de áudio exclusivo. Vai lá no YouTube, cata o episódio, pra comentar se você quer. Parte 2, se não quer. Se quer que a gente aprofunde um pouco mais, porque eu achei muito bom. E a gente já deu realmente o tempo. Já deu nosso tempo aqui, né, Pô, gente? já estamos aqui alugando o ouvido do ouvinte, mas eu tô muito real encantada aqui. Nunca pensei em abrir consultório assim com esse grau de profundidade. Sei, no meio da residência eu achei que consultório não era pra mim. Também Vamos tem abrir? esse ponto. Vamos agora? O que tu vai fazer amanhã? Ah, eu tava de bobeirinha, assim, não tinha nada pra fazer aula nenhuma. Tô tranquila. Pablo, no fim das contas, valeu a pena? Tá aqui Nossa. com vocês, claro. O papo foi muito bom. Eu achei ótimo, inclusive, aqui. O café tá bom? O cafezinho tá Não é ótimo. café, é água. Mas não tem problema, eu finjo que tem cheiro de café. Cara, não, valeu super a pena. Valeu. Acho que cada ano aí que eu passei, Uhum. desde a formatura até a residência médica e tal, não faria nada diferente. Valeu a pena, sim. Pra tua experiência, eu acho que pra finalizar, a gente sempre faz uma pergunta do quanto que ganha por especialidade. Adaptando para esse episódio, onde que você vê que ganhou? Salvou tempo? Aumentou grana? Aonde que você encontrou o valor que se associou aí à tua vida? Às Abrir vezes- consultório. Recompensa realmente do geral, depende. Satisfação do satisfação trabalho. pessoal, acho exato. que Quais pontos tu vê que foi o benéfico fazer esse cara, caminho? uma jornada de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, para mim. Em relação à grana, é bem relativo. O que é grana, né? É muito para um, pouco para outros. Então, aí a gente entraria já num outro podcast para falar sobre saúde financeira de quando você é residente e depois você acaba a residência. E por aí vai, planejamento financeiro para a vida, né? Mas eu acho que assim, o que eu destacaria foi exatamente essa jornada de aprendizado, de abrir a cabeça para assuntos fora da medicina. Então, eu sempre fui um cara muito curioso, mas muito focado. Então, enquanto eu estava na faculdade e fazendo a residência, o meu foco era medicina paciente e tá tudo bem, né? É isso mesmo. A gente está ali treinando para, cara, chegar no diagnóstico e fazer o melhor pelos nossos pacientes. Mas alguma coisa faltava para mim em termos de, cara, gostaria de saber mais sobre outros temas, outros tópicos, para, enfim, conversar com outros amigos, com amigos não médicos. E aí acabei deixando essa veia se desenvolver aí ao longo do tempo, né? E foi bem legal. A clínica ainda está lá, né, funcionando com 2 unidades. A minha esposa acabou seguindo ali a linha assistencial, fazendo muito bem o que ela faz hoje. A minha outra sócia também. Então, acho que foi benéfico para todo mundo. Animal. Foi benéfico para todo mundo. Pô, animal. Tô muito satisfeita. Eu também. Eu também. Que bom. Que Então tá bom. bom. É isso. Então chegou o Então momento vamos de abrir o acabar. consultório amanhã. Chegou o momento de acabar, infelizmente. Pega aí o Canvas e vamos fazer. Vamos fazer? 6ª temporada. Pablo Curti. faz o Canvas. É isso. É isso. 50, hein? Essa é a meta. Enquanto a gente não faz o Canvas, você aproveita e segue a gente no Spotify, no dispositivo de mídia que você ouvir aí, no YouTube. Segue o John, no @John da Medway. E a Joana no Joe da Medway. Quase que você esqueceu, hein? É esse Ah, mesmo. jamais. Tamo lá no Insta. Segue o Pablo no... @Pablo Salim Varela. Pronto, Varela Pronto. com um L ou 2 Um L L's. só. Legal. Pablo também com L só. É, É, também. olha, não saberemos, poderia ser com 2. Então, galera, é isso. Ficamos por aqui. Nossa, é muito bom esse episódio. Eu acho que o objetivo, obviamente, desse episódio não é tipo, pô, tem Faça... tudo. Mas é Exato. despertar o incômodo. Despertar a reflexão. Porque Também. tendo isso daí, talvez seja o estopim para isso entrar na tua consciência e você começar a agir. Entendeu? E aí, obviamente, é todo um caminho na frente. Mas esse eu acho que é o principal objetivo. E considerar. Às vezes alguém ouviu isso Fazer aqui e falou... objeções. Isso aqui não faz sentido nenhum pra mim.
Tem nenhum interesse. Esse brilho no olhar do Pablo não brilha nos meus Não brilha olhos. nos meus olhos. Quero Tá tudo tudo bem. terceirizado É e tudo, isso. mas sabendo também Quero qual é o caminho. sublocar, quero estar trabalhando para alguém, mesmo que ganhando menos, talvez, ou me estressando menos. Acho sensacional. Me provocou muitas perguntas. Só para finalizar, teve Por uma favor. frase que eu me lembrei agora. Eu lembro quando a gente comprou a clínica, Ah, a pessoa que nos vendeu falou o seguinte: vocês estão comprando aqui a liberdade de vocês. E eu fiquei pensando, cara, até que faz sentido, porque fazendo isso você vira dono do seu próprio negócio, para começar. Depois você pode botar gente para trabalhar com você e por aí vai. Mas o fato de ser dono do seu próprio consultório, do seu próprio negócio, você está comprando a sua liberdade ali. Liberdade não talvez imediata, mas no futuro, eventualmente, dos plantões, de outros vínculos, se você assim quiser. E claro, né, tá tudo bem de acordo com o planejamento de cada um para a sua vida. Mas naquele momento lá, em 2015, foi uma frase que acabou impactando bastante, assim, para mim, quando eu ouvi. E na época fez muito sentido. Animal. Sensacional. Vem mais responsabilidade também. Vem. A liberdade tem responsabilidade junto, né? Com grandes pra poderes. dissociar. Vem grandes Vem grandes responsabilidades. responsabilidades. Uncle Man. Pois é. Maravilhoso. Acho que depois dessa a gente fica por aqui. Não vou falar mais nada. É Ficamos isso. por aqui. Eu também não. Espero que tenham curtido. Obrigado, Pablo. Abraço, beijo. Eu que gente. agradeço, Grande. gente. Tchau, tchau. Até o próximo. Faz o Canva, Pablo.